Vamos entender melhor esse movimento de hoje do Ibovespa, que, como eu disse, renova o recorde, conversando agora com o Gustavo Cruz, que é estrategista-chefe da RB Investimentos. Meu xará, boa tarde para você. Boa tarde para você e toda a equipe. Gustavo, eu queria entender já, eu sempre faço essa pergunta nessas entrevistas de recorde atrás de recorde do Ibovespa, se isso é uma coisa que vem para ficar ou se não, se é uma euforia justamente por causa desses movimentos geopolíticos. Lembrando que a Vale e a Petrobras lideram essas altas aí. Queria entender com você exatamente se esses setores de commodities, uma vez esfriando, o que sobra para o Ibovespa no lugar deles? São as small caps, dentro do próprio Ibovespa a gente tem um outro fôlego que sustenta essa casa de 170 mil pontos no longo prazo? Bom, para o longo prazo, obviamente, a gente precisaria de outros bolsos comprando a Bolsa Brasileira, comprando ações aqui no Brasil. A gente precisaria de juros um pouco menores para diminuir a atratividade da própria renda fixa do Brasil, fazendo com que pessoas físicas, fundos de pensão, voltassem a comprar ações aqui no país e que a gente também observasse fundos de ações e fundos multimercados voltando a captar recursos depois de 2 anos em que eles estão tendo resgate líquido, e aí sim, esses outros ativos seriam mais buscados. Esse movimento que a gente está vendo hoje, ele é bem típico de um fluxo estrangeiro para o Brasil, porque a gente tem as chamadas blue chips, além de Vale, Petrobras, os grandes bancos, as ações que têm o maior peso dentro do Ibovespa, que tem principalmente a maior liquidez, porque o estrangeiro, lembra que ele vem muitas vezes em dólar, a moeda deles vale mais, e ele precisa de uma liquidez maior para, se entrar e quiser sair rápido, conseguir fazer isso. Por isso que ele acaba ficando um pouco mais distante das chamadas small caps, e muitas vezes empresas relevantes aqui no Brasil, que às vezes até estão dentro do índice, ainda tem uma liquidez considerada pequena para esse investidor. Por isso que os movimentos são diferentes. Gustavo, ainda falando sobre o PIB dos Estados Unidos, que foi divulgado hoje, corrigindo, os valores para 4,4%, isso sugere uma economia mais aquecida, consequentemente um Federal Reserve tentando manter os juros ou até aumentando nas próximas reuniões. Eu queria entender, inclusive, com um dólar mais forte globalmente também ao longo do ano, como que o Ibovespa consegue manter esses patamares mais altos sem queda brusca que a gente viu no ano passado, principalmente com o Flávio Day, e essa possível pressão cambial, pressão inflacionária. Isso vai ser, com certeza, um dos maiores desafios do ano, essa novidade, essa disputa política que vai acontecer dentro do Banco Central americano, porque a inflação está bem distante da meta de 2% nos Estados Unidos e vem subindo, inclusive, recentemente. A atividade mais forte sugere que a inflação pode voltar a subir ao longo do primeiro semestre. Tem as tarifas valendo o ano inteiro, diferente do ano passado, em que o Trump ele postergou as tarifas. Esse ano não. Os empresários americanos vão ter que conviver com essa inflação durante todos os 12 meses do ano. Isso pode fazer com que o Banco Central americano ele comece a cortar, ou continue cortando juros ao longo de alguns meses, com a inflação em alta, e gere algum desgaste entre os próprios dirigentes, aqueles que são mais alinhados ao presidente Trump, pedindo mais cortes e que seja mais rápido, e aqueles mais tradicionais reclamando, reticentes, falando que isso pode ser um perigo, que pode fazer com que a inflação fique ainda mais alta nos próximos anos e que necessite de um choque de juros muito mais forte para corrigir isso adiante. Realmente, se você pega o histórico dos Estados Unidos, é meio inédito esse movimento de cortes seguidos de cortes de juros com a inflação bem distante da meta. Por isso que pode fazer com que crie uma instabilidade em alguns momentos do ano. É claro que isso pode enfraquecer o dólar mais para frente se o mercado ficar mais afoito ou mais averso a estar apostando nos Estados Unidos e busque outras moedas e outros mercados para estar com esse dinheiro alocado. Mas no primeiro momento, se você tiver um questionamento que pause o movimento de corte de juros ou que eles voltem a falar em possibilidades de alta, isso pode fortalecer o dólar e aí prejudica principalmente as empresas do setor mais industrial que dependem de importação de bens. Muito bem, Gustavo. Olha só, o que tem afetado o Ibovespa muito gravemente não é CPI, não é PMI, não é PCI, é o cenário político aqui no Brasil. Vide o Flávio Day, quando a Bolsa caminhava ali na casa dos 165 mil pontos, veio só um rumor, porque para a Bolsa basta um rumor, e despencou em queda livre. Então a gente vê que o que move mesmo o Ibovespa para baixo é esse cenário eleitoral, pelo menos agora. A gente vê um cenário eleitoral muito
fragmentado, muito dividido e instável aqui no Brasil, com essa disputa, essa pseudo-disputa entre o Lula, o Tarcísio e o Flávio Bolsonaro. Eu vou linkar isso com um dado que eu tenho aqui do DataWise, mostrando que o investidor estrangeiro movimentou na Bolsa 2,8 trilhões de ações, trilhões de reais em ações na B3. Pouco dinheiro, né, Gustavo? Com isso em mente, eu queria entender de você se o investidor estrangeiro ignora esse cenário político aqui do Brasil, se tem alguma outra coisa que pesa mais e que faça ele colocar esse risco mais de lado, esse risco político aqui no Brasil, e levar em consideração uma outra coisa que pese mais na carteira dele. Claro, acho que o grande gatilho desses primeiros dias do ano, ele continua sendo as tensões geopolíticas, primeiro com a Venezuela, depois com a Groenlândia. Então, conforme foi desmontado ontem a grande preocupação, o risco de uma ruptura da OTAN, você viu o movimento de sair da renda fixa dos Estados Unidos e ir para a renda variável. Claro que metade disso fica na renda variável dos Estados Unidos, mas uma parcela vai para a Europa, para a Ásia, para mercados emergentes no geral, e um pouco pinga aqui no Brasil, sim. Então, tem esse fluxo tradicionalmente acontece quando você tem esvaziamento da renda fixa dos Estados Unidos, que é bom lembrar, ela está pagando pagou recentemente um pouco perto de 5%, agora está pagando um pouco abaixo de 4%, que para um brasileiro parece muito pouco em termos de renda fixa, mas para os americanos, nos últimos 20 anos, eles praticamente só conviveram com taxas ou praticamente em zero ou perto de 2%. Ou seja, foi uma das grandes oportunidades para eles em muito tempo ter essa alocação em renda fixa. Por isso que agora qualquer movimento, qualquer diminuição na tensão geopolítica faz esse fluxo se intensificar, esse fluxo de sair da renda fixa americana, ir para a renda variável americana e global como um todo. Mas a eleição vai pesar mais ao longo dos próximos meses. O investidor estrangeiro, ele já tem uma visão um pouco mais negativa sobre o Brasil em períodos eleitorais. A volatilidade é histórica e bem intensa. Ele entende que realmente não espera uma grande solução, um grande salvador da pátria, uma grande promessa de campanha que vai resolver todos os problemas econômicos. Ele já tem uma visão mais distorcida. Mas, de qualquer forma, ele, no momento, está mais focado no que está acontecendo lá fora. Muito bem, Gustavo. Agora, encaminhando a nossa entrevista para o final, outra coisa que pode impactar esses investimentos na Bolsa de Valores é a reforma tributária, a nova reforma tributária que está sendo implementada aos poucos, tem até 2033 para ser implementada em 100%. Você diria que a tributação de dividendos, vinda aí da proposta da nova reforma tributária, pode afugentar esse capital que hoje ajuda a levantar a Vale, a Petrobras, por exemplo, que ajuda a ter esses ganhos mais robustos na B3? Bom, claro que tem a questão de você ter uma reforma com uma transição muito longa, e isso vai trazer impactos na economia brasileira de forma bem devagar, digamos assim, vai ser bem aos poucos mesmo. Mas, de qualquer forma, a tributação de dividendos ela pode, sim, mexer bastante com o sistema financeiro brasileiro, pode fazer com que busquem alternativas que ainda continuem isentas. Isso é natural, acho que o investidor ele busca maximizar o seu retorno. Se ele enxerga a tributação de dividendos como uma ameaça ao seu retorno, ele vai para outros papéis que ainda continuam isentos. Tanto que no ano passado, durante a discussão da reforma tributária, a gente viu momentos em que se discutiu tributar CRI, CRA, LCI, LCA, e isso voltou atrás, nesses produtos incentivados para agronegócio e para o setor imobiliário. Bom, esses setores podem voltar a ficar mais atrativos. A gente pode ver uma debênture que tem no próprio nome incentivada para ajudar o Brasil a desenvolver infraestrutura, ter uma emissão maior, esses papéis de crédito privado crescerem em termos de volume. Tudo isso pode acontecer. O mercado financeiro ele é bem criativo para tentar realmente maximizar o retorno dos investidores e captar recursos. Conversei agora com o sempre eloquente Gustavo Cruz, que é estrategista-chefe da RB Investimentos. Obrigado por achar um tempinho aí na sua agenda para conversar com a gente, meu xará. Muito obrigado a você e toda a equipe. Um bom resto de semana para todos. Um abraço.